Olá, neste vídeo vou falar de três aspectos essenciais da máquina virtual Java: Class Loader, Class Path e interoperabilidade. Para isso vou usar um pequeno exemplo de código. Eu vou usar diretamente a consola para compilar e para executar os pequenos programas que vou fazer. Não quero usar nenhum ambiente integrado de desenvolvimento, como o Eclipse, IntelliJ ou outro, porque não quero usar nenhuma magia e quero mostrar aqui neste vídeo passo a passo tempo de compilação, tempo de execução. O pequeno exemplo com que começo tem definido neste fecheiro foo.java três tipos: classe X, classe Y e classe Z. E reparem que eu estou a designar tipos e não apenas classe, porque estou a considerar qualquer construção do Java que possa produzir um tipo, seja essa construção classe, interface, enumerada, anotação ou outra. Então, compilando este exemplo, usando na consola a ferramenta JavaC, e dando o fecheiro full.java, se consultarmos agora a pasta, vemos que foram produzidos três fecheiros .class. Por cada tipo definido no fecheiro fonte, é produzido um fecheiro .class. E reparem, o fecheiro .class é a unidade de distribuição de software na máquina virtual Java. Independentemente do número de fecheiros fonte, de código fonte que tenhamos, vai ser produzido um fecheiro .class por cada tipo que tenha sido definido. Se apagarmos daqui os fecheiros .class, temos apenas, novamente, dois fecheiros fonte. Já lá iremos ao a.java e temos o nosso fecheiro para já, full.java. Se substituir, por exemplo, este classe Z por uma interface, neste caso o método print não teria implementação. E se compilarmos novamente este fecheiro, são produzidos novamente três fecheiros .class, um por cada tipo. Por isso, temos um tipo X definido a partir desta classe X, um tipo Y a partir desta classe Y e um tipo Z que vai ser produzido a partir desta definição da interface Z. Compilando novamente e vendo o que é que temos na nossa diretoria, temos novamente três fecheiros .class. Por isso, o que eu estive aqui a dizer foi um fecheiro .class é a unidade de software de distribuição na JVM e por cada tipo que seja definido no código de fonte é produzido um fecheiro .class. E isto independentemente do número de fecheiros de código fonte que tenhamos. Vamos continuar com o nosso exemplo e consideremos agora que temos um outro fecheiro que define a classe app, e esta classe app utiliza alguns dos tipos definidos no outro fecheiro foo.java. Nomeadamente, está a usar o tipo X e está a usar o tipo Y. Aqui, nesta função, neste método main, está a criar uma instância de X e a chamar o método print, e aqui no método bar está a criar uma instância de Y e a chamar o método print. Vou começar por remover outra vez os fecheiros .class e se compilarmos o fecheiro app.java, temos um erro de compilação, porque o compilador não encontrou a definição do tipo X nem do tipo Y. Porquê que ele não encontra? Porque eu removi os fecheiros .class. Os fecheiros .class é que têm a definição destes tipos. Sem a sua definição, eu não consigo compilar app. Portanto, tive um erro. Por isso, tem que existir no class path, e já vou definir o que é o class path, tem que existir no class path uma localização onde existe a definição destes tipos. Como não existe, porque eu apaguei, vamos recapitular, eu apaguei os fecheiros .class, então se tentar compilar o fecheiro a.java, ele dá um erro. Vamos compilar novamente o fecheiro full.java. Vamos ver o que temos na diretoria. Foi produzido o fecheiro x e y, z, e agora eu já posso compilar o fecheiro a.java porque encontra os fecheiros x.class e y.class, em cada um deles define cada um daqueles tipos. E encontra porquê? Vamos então ao segundo aspecto do que vamos falar, o class path. O class path é uma variável de ambiente que define todas as localizações onde o compilador, a máquina virtual de Java, vão procurar definições de tipos usados em Java. Sendo que essas definições existem em fecheiros .class
ou então em arquivos que agregam vários fecheiros.class, como por exemplo um arquivo do tipo jar. Um jar file agrega um conjunto de fecheiros.class. Por omissão, o class path inclui a própria diretoria, a diretoria atual. Por isso, eu não tenho que fazer nada e quando não tenho que fazer nada quando estou a compilar usando o JavaC, mais à frente vamos ter que fazer alguma coisa, já vamos ver. E, para já, quando eu faço javac app.java, o compilador vai à procura nesta diretoria em que está da definição de x e y e encontra. Podemos também, voltando ao nosso exemplo, assumir outra coisa, que é, dado que não estamos a usar o tipo Z, que foi produzido a partir deste fecheiro, então nós podemos apagar, sem causar nenhum problema, podemos apagar o fecheiro z.class. Portanto, recapitulando, nós temos três fecheiros.class, x, y, z. Agora também temos um fecheiro app.class resultante da compilação do tipo app. E eu posso apagar o tipo z.class. Isto é o que temos agora na nossa diretoria. E se compilarmos outra vez o app.java, ele compila com sucesso, não temos nenhum erro. Apenas se removermos o x ou o y, vamos remover, por exemplo, y.class, e se compilarmos, é que vamos ter um problema porque não encontro o tipo y. Então, vou voltar a pôr os fecheiros. E agora, vamos analisar o que é que acontece em tempo de execução. Vou então executar a classe app. Ao executar a classe app, vai ser chamada o ponto de entrada, o entry point da função main, que vai começar por apresentar na consola a mensagem press enter to proceed e depois vai parar no readline à espera que o utilizador pressione alguma tecla. E depois disso vai então criar uma instância de x e chamar sobre essa instância o método print. Executando, estamos parados à espera de que seja pressionada uma tecla, pressionamos a tecla, é criada uma instância de x e é chamado o método print. O que é que acontece agora, em tempo de execução, na ligação entre a classe app e os tipos dos quais esta classe depende? Lembrem-se que a classe app depende dos tipos x e do tipo y. Ora bem, nós vemos que na execução deste programa apenas foi utilizado o tipo x. Embora o tipo y seja necessário em tempo de compilação para compilar a app com sucesso, em tempo de execução as coisas são diferentes. Em tempo de execução só são necessários os tipos que sejam realmente usados. E no fluxo de execução da função main, eu não vou entrar no tipo y. Eu apenas vou chamar um método do tipo x. Isso significa que, eventualmente, se apagarmos o tipo y, a nossa classe app vai continuar a executar com sucesso. Esta é a nossa hipótese. Vamos verificar se é isso que acontece. Eu vou apagar o y.class. Temos apenas o x.class. Temos o z.class. Vou deixá-lo, ele não é necessário. O y foi necessário, vimos anteriormente, foi necessário para compilar e agora vamos ver se ele é necessário para executar. E aquilo que eu digo é que o y não é necessário. Isto devido a uma característica do class loader, que é a característica de delayed loading, carregamento tardio. Ou seja, os fecheiros.class só são lidos no momento em que são realmente necessários. Se o código necessário ao carregamento de um determinado tipo não for necessário, ele não vai ser carregado, ele não vai ser lido. Então apagamos o y, vamos executar novamente o app e conseguimos executar todo o app com sucesso. Podemos ainda verificar isto novamente, este carregamento tardio, fazendo uma outra experiência e apagando o tipo X. E agora a nossa hipótese é que o programa vai correr com sucesso até ao momento em que seja realmente necessário o X. Vou apagar o tipo X.class e para executar a primeira instrução e a segunda eu não necessito do tipo X. Então, eventualmente, o programa corre com sucesso. E é isso que vamos confirmar que acontece. Apagamos o X.class, vamos executar e o programa executa. Mas agora,
quando prosseguirmos com o programa e for necessário criar uma instância de X, a máquina virtual precisa de carregar, neste momento tem que ter carregado o tipo X, por meio do class loader. O class loader intervém neste momento para carregar o tipo X, e para depois chamar o método print. E para isso precisa da definição do método print também, que existe no fecheiro x.class, que não vai conseguir encontrar porque nós apagamos esse fecheiro. E se prosseguirmos, vemos então um erro. No class def found error, que diz exatamente isso. Ele não encontra a definição do tipo X. Podemos, portanto, além deste aspecto do carregamento tardio, vemos também o carregamento dinâmico, que é em tempo de execução, a máquina virtual vai carregar a definição daquele tipo. Isto permite também um outro aspecto, que é nós podermos produzir novas versões de um determinado tipo. Por exemplo, eu posso produzir uma nova versão do tipo X ou do tipo Y e incorporar esta nova versão no cliente que está a usar, neste caso o cliente é o app, sem ter que recompilar o app. E eu não preciso de recompilar o app para incorporar a nova versão, a nova funcionalidade, porque a ligação é feita em tempo de execução. É uma ligação dinâmica. E vamos verificar também este aspecto. Eu vou criar uma nova versão do tipo X. Vou dizer IMX version 2. Vou compilar novamente, vou gerar uma nova versão do tipo X, compilando o fecheiro fonte full.java. Temos um novo fecheiro x.class. E agora eu vou executar o app. E repare, eu vou executar o app, mas eu não compilei o app. A versão que eu tenho do app.class do meio-dia 41 é anterior à versão do X. Mas eu, quando executar este app, ele vai executar o código que aqui está, a última versão que foi compilada. Vou prosseguir e vemos a mensagem IMX version 2. Vamos seguir agora para o próximo aspecto da interoperabilidade. E vou demonstrar que estes tipos foram definidos na linguagem de programação Java podem ser usados em qualquer linguagem de programação de alto nível que compile também para a máquina virtual Java. E neste caso vou usar a linguagem de programação Kotlin para definir um novo programa. Vou criar aqui um novo fecheiro, app.qt, e vou copiar o que tínhamos em Java para um novo programa em Kotlin e vou fazer aqui algumas adaptações para que isto se torne código Kotlin válido. Nomeadamente, eu não preciso de embrulhar as minhas classes dentro de... Desculpem, não preciso de embrulhar os meus métodos, neste caso funções, dentro de classes. Posso declarar como funções top level. A função main não tem que receber argumentos. O println é uma função que eu posso chamar assim diretamente. O readline também é uma função que posso chamar. O new não existe. Eu crio instâncias chamando diretamente o construtor da classe. E aqui as mesmas alterações. E se não me tiver a esquecer de nada, posso remover os pontos e vírgulas, que são opcionais no Kotlin. E se não me tiver a esquecer de nada, este programa é um programa válido em Kotlin e que compila. E que, tal como o programa anterior escrito em Java, o compilador de Kotlin precisa das definições dos tipos X e Y. Onde é que ele vai encontrar as definições destes tipos? Nos fecheiros .class que os definem. E não interessa qual é a linguagem de programação em que estes tipos foram definidos. O que interessa é que existam os fecheiros .class. Vai haver uma ligeira diferença no comportamento da ferramenta Kotlin C, que chama o compilador de Kotlin. E já vamos ver essa diferença. Então, vamos compilar o novo programa, app.qt. Não é Kotlin, é Kotlin C, a ferramenta que eu quero chamar. E ele diz que não encontra os tipos X e Y. Porquê? Existe um comportamento diferente em relação ao class path no Kotlin C. Enquanto o Java C assume a diretoria atual onde estamos como fazendo parte do class path, o Kotlin C não considera isso. Por isso, eu quando uso o Kotlin C, eu tenho que dizer explicitamente qual é o class path.
usando a opção menos classe path. Esta opção menos classe path é uma opção que é tanto válida para o Kotlin C como para o Java C. E vou indicar a diretoria ponto, que é a diretoria corrente em que estamos. E vou compilar outra vez. E desta vez o programa compila com sucesso. Ele encontrou aqueles fecheiros. Podemos executar agora o resultado da compilação do app usando a ferramenta Kotlin, que vai invocar a máquina virtual Java. E já vamos detalhar exatamente o que é que faz a chamada a Kotlin. Vou chamar Kotlin Qt e temos exatamente o mesmo comportamento. E, novamente, o carregamento, a forma como o class loader é invocado é exatamente da mesma forma que vimos antes, com carregamento tardio. Eu posso apagar novamente o rm y.class e, se executarmos, o programa executa da mesma. Posso apagar, vou limpar a consola primeiro, posso apagar o x.class e o programa executa também com sucesso até ao momento em que eu preciso de ler a definição do tipo X. Só nesse momento é que vai falhar e vai dar exatamente o mesmo erro. Porque a máquina virtual que estamos a usar, através da ferramenta Kotlin, é a mesma. É a máquina virtual Java. Bem, então, isto significa que quando eu estou a fazer Kotlin app.qt, eu estou a executar a classe que está definida no fecheiro app.qt.class, vamos ver, é este aqui, app.qt.class. Ele chama-se app.qt.class porque o código que eu defini neste fecheiro não pertence a nenhuma classe. Então, por omissão, o compilador de Kotlin, e uma vez que a unidade de distribuição de software na JVM são fecheiros.class, ele tem que dar um nome a esse fecheiro.class, então usa por convenção o nome do fecheiro do código-fonte com o sufixo qt. E então, se no final de tudo isto o que estamos a chamar é máquina virtual Java, então se calhar eu posso chamar diretamente Java para executar app.qt. Sim, posso, com um pequeno pormenor que já vamos ver. É quando faço Java app.qt, ele diz que não encontra o tipo console definido no package Kotlin console kt. Porquê é que ele não encontra? Este tipo é um tipo que faz parte das bibliotecas standard do Kotlin e que, por omissão, os fecheiros .class que definem as bibliotecas standard do Kotlin e que estão agregadas num arquivo .jar, esse fecheiro não faz parte do class path quando eu chamo a máquina virtual Java através da ferramenta Java. Quando eu chamo através da ferramenta Kotlin, ele inclui num class path o caminho para as bibliotecas standard do Kotlin. E por isso é que o programa executa com sucesso. Quando executa através da palavra-chave da ferramenta Java, o class path não inclui as bibliotecas standard para o Kotlin e por isso não encontra tipos específicos do Kotlin que estejam aqui a serem usados, nomeadamente o console kt, que tem a definição do tipo readline. Então, o que é que eu vou fazer a seguir? Eu vou ver onde é que está localizado o fecheiro.jar que contém a definição das bibliotecas standard do Kotlin e vou adicionar esse caminho ao class path quando usar a ferramenta Java para executar aquele app.kt. E com isso vou conseguir mostrar que consigo executar aquele fecheiro que foi produzido a partir de código-fonte Kotlin, executando através da ferramenta Java, que invoca a mesma máquina virtual Java. Então, eu vou ver, usando aqui a funcionalidade do meu terminal no Mac Witch, para ver onde é que está localizada a ferramenta Kotlin que estou a usar. Estou a usar o Kotlin instalado, que foi instalado através de um gestor de ferramentas que é o Homebrew. Vou usar a opção Brew List Kotlin para ver mais informação sobre a instalação desta ferramenta e vejo que as bibliotecas estão nesta pasta lib, exec, lib, debaixo do Homebrew. Vou listar tudo o que aqui tem nesta pasta e encontramos aqui uma série de fecheiros .jar com bibliotecas auxiliares, uma delas, por exemplo, o Kotlin Reflect, que usaremos nas aulas seguintes, quando
tivermos a usar reflexão em Java. E encontramos aqui o jar, que tem os fecheiros .class, que definem, que contém as definições de tipos das bibliotecas standard do Kotlin. Então, eu vou repetir, vou limpar a consola e vou repetir a execução de app.qt, mas agora usando Java, e vou colocar no class path o caminho para a localização onde estão as bibliotecas standard do Kotlin. Tem que incluir também a própria diretoria, porque a própria diretoria é onde estão a definição dos tipos X e Y. Portanto, vou pôr a própria diretoria. As várias localizações são separadas com 2 pontos. Se for Windows é por ponto e vírgula. Vou fazer paste aqui da localização da pasta que tem a biblioteca standard do Kotlin. Posso indicar aqui só o nome do fecheiro .jar que tem as bibliotecas standard do Kotlin, ou posso colocar asterisco. Vou colocar assim e vamos executar. Ok, temos aqui espaços e temos que colocar este caminho entre plicas, porque temos aqui eventualmente caracteres que não são válidos. E sim, agora já executou, já encontrou as bibliotecas standard do Kotlin para prosseguir e fazer o console readline. Não encontrou X, porque entretanto tínhamos apagado a definição do x.class. Vou compilar novamente o full Java. Já temos o fecheiro x.class na nossa pasta. Vou limpar, vou executar outra vez e o nosso programa, que foi definido na linguagem de programação Kotlin e que produziu um fecheiro app.qt.class, pode ser executado chamando diretamente a ferramenta Java. O último aspecto que vamos falar não está propriamente ligado à máquina virtual Java, mas relaciona-se com ele e tem a ver com repositório central e gestão de dependências. Uma dependência neste contexto é qualquer componente de software que o nosso código, o nosso programa necessite para que possa ser compilado e possa ser executado eventualmente. Esta característica da existência de um repositório central e de um sistema de gestão de dependências é comum a qualquer ambiente de desenvolvimento, a qualquer tecnologia, seja, neste caso, o Java, ou seja, .NET, seja JavaScript ou Python. Em qualquer um destes ambientes é normal encontrarmos estas duas peças. Por exemplo, no caso do ecossistema Java, um dos repositórios centrais mais usados é o Maven Central Repository, que eu apresento aqui. No caso do .NET, o NuGet é outro dos repositórios centrais mais usados em .NET, e no ambiente JavaScript, o NPM é o repositório central mais usado. Muitas vezes o nome do repositório central confunde-se com o sistema de gestão de dependências, que pode ter o mesmo nome. Ou seja, no caso do ambiente JavaScript, o NPM é o nome simultaneamente do repositório central mais usado e pode ser também a ferramenta de gestão de dependências. Embora não seja obrigatório que seja o mesmo. No caso do ambiente JavaScript, podemos usar outro sistema de build, como por exemplo o Yarn ou outro. E no ecossistema Java temos a mesma ideia. O repositório central pode ser, por exemplo, o Maven Central Repository. Podemos usar uma ferramenta que por acaso tem o mesmo nome, Maven, como ferramenta de build, mas poderemos usar outra ferramenta qualquer, e a ferramenta que eu vou exemplificar vai ser usando o Gradle. Aliás, neste repositório central, quando pesquisamos por uma determinada biblioteca, vou pôr aqui, por exemplo, o JUnit e vou escolher o JUnit Platform Engine. É-nos apresentada diferentes formas de incluir esta dependência no nosso projeto, dependendo do sistema de build. Por omissão, eu já tenho aqui selecionado o sistema de build Gradle com a linguagem Kotlin, mas se estivesse a usar outro sistema de build qualquer diferente, poderia selecionar aqui e copiar o pedaço, o excerto de código que especifica aquela dependência. Que para este sistema build Ivy será assim, mas se for para Gradle, vou pôr Gradle Kotlin, será desta forma. Então vamos ver mais de perto, criando um exemplo de uma aplicação com o sistema build Gradle, o que é que se passa quando estamos a gerir dependências usando o Gradle.
Para isso, eu vou passar aqui para uma outra pasta, Lesson 2 Gradle. Esta pasta está vazia e vou iniciar um projeto Gradle. Eu tenho o Gradle instalado como ferramenta na minha máquina, que está disponível através da linha de comando Gradle. E para iniciarmos um projeto, esta é uma das formas de criar o projeto Gradle através da ferramenta já previamente instalada. Mais à frente vou mostrar outra forma de termos acesso à ferramenta Gradle. Então vou executar o Gradle, passando a opção Init. E para a maior parte das opções vou dar a opção por omissão. O tipo de build que quer gerar vai ser para uma aplicação. Aqui, em vez da linguagem Java default, vou dizer que era a linguagem Kotlin. A máquina virtual vai ser a versão 21. O nome do projeto vou-lhe chamar Demo. O tipo de projeto vai ser Single Application Project. A linguagem que vou usar na definição do fecheiro de dependências vai ser a linguagem Kotlin. A outra alternativa seria Groovy. Atenção que esta linguagem de escrita do fecheiro de dependências é diferente da linguagem de programação da minha aplicação, do software que eu estou a programar. E por fim, a framework de testes que quero usar, que vou usar o Kotlin Tests e vou usar as novas features das novas APIs e o projeto está criado. Vou saltar para a pasta onde foi criado o projeto e temos aqui duas pastas. Temos uma pasta Gradle e esta pasta inclui aquilo que é designado o Gradle Wrapper, que é o software mínimo necessário para eu poder correr o Gradle sem ter o Gradle instalado. Ou seja, este Gradle Wrapper deve ser colocado, por exemplo, num repositório de código e qualquer colaborador que queira clonar o meu repositório consegue fazer build desse projeto apenas com aquilo que está aqui, com o software que está dentro do Gradle Wrapper, que neste caso está implementado em Java e é por isso um arquivo .jar. A chamada para colocar em execução o Gradle Wrapper é feita através de um script que é disponibilizado de duas formas. Através do fecheiro GradleW em shell script, para correr, por exemplo, em Linux ou ambiente Mac, ou gradlew.bat para correr em Windows. Eu não vou dar muitos detalhes sobre o Gradle, vou apenas falar do mínimo e naquilo que se relaciona com os aspectos que tivemos a falar na primeira parte do vídeo, nomeadamente do class loader e do class path. Então, nesta pasta app é onde está efetivamente o código do projeto que está a ser criado. Na pasta source está o código-fonte, no main o código-fonte do software e no teste código referente apenas a testes unitários. É assim que deve estar organizado. O fecheiro build.gradle.kts define as dependências do nosso projeto. E, sem entrar em muitos detalhes, conseguimos identificar três partes neste fecheiro, três partes principais. Plugins, onde definimos configurações que vão afetar diretamente o build do nosso projeto, nomeadamente, neste caso, é aplicado um plugin para configurar este projeto para Kotlin, para ter suporte de Kotlin, está aqui indicado. Repositório central, onde o sistema de build vai fazer download das bibliotecas do qual o nosso software dependa e depois as dependências, onde identificamos bibliotecas das quais o nosso programa vai depender. Existem vários tipos de dependências, eu vou simplificar e vou só distinguir entre dois tipos de dependências. Dependências de testes, aquelas que são necessárias para compilar o código dos testes unitários, e as dependências principais, identificadas como implementation, que identifica bibliotecas que são necessárias para o nosso código, para o código principal, e eventualmente também pode ser usado no código de teste. Posto isto, quando nós formos compilar o nosso projeto, através da ferramenta Gradle, ao lado desta pasta source vai aparecer a pasta com os artefactos que vão ser produzidos. Eu vou compilar usando novamente a ferramenta Gradle e dando a opção Build. Neste caso, eu poderia compilar usando o Gradle que já tenho instalado, mas admitindo, por exemplo, que eu não tinha o Gradle instalado na minha máquina, eu posso então recorrer ao script que
está incluído nesta pasta, o Gradle W, para fazer build do meu projeto. E vai aparecer aqui, já apareceu a pasta build, onde dentro da pasta build encontramos uma série de artefactos que foram produzidos. Nomeadamente, a pasta classes vai ter o resultado da compilação, que já sabemos que no ambiente Java a unidade de software produzida são ficheiros .class, e temos aqui outras pastas com outros conteúdos. Vamos concentrar numa destas pastas, que vai ser a pasta Distributions. O que é que esta pasta vai ter? Tem, por exemplo, dois arquivos, um app.tar e outro app.zip. Eles são equivalentes, usam formas de compactação diferentes, mas lá dentro tem exatamente o mesmo. E aquilo que eles têm é o resultado da compilação do projeto original, com tudo o que é necessário para que ele seja executado. Vou descompactar um destes arquivos e vamos ver o que é que lá encontramos. Então temos uma pasta bin e uma pasta lib. A pasta bin tem um pequeno script, novamente um para Windows e outro para ambientes Linux, para colocar em execução o projeto. A pasta lib tem os ficheiros .jar, onde no app.jar nós encontramos os ficheiros .class do nosso código, mas também temos ficheiros .jar de todas as bibliotecas dos quais o nosso código depende. E embora o exemplo daquilo que estamos a fazer não tenha nada de especial, é apenas vamos ver o código-fonte. Vou abrir o Visual Code aqui. E a única coisa que faz é um print line de Hello World. Temos aqui uma classe app com uma propriedade greeting, diz Hello World, e temos um main que faz só isto. Embora faça só isto, encontramos ali uma série de ficheiros .jar. E porquê é que temos aqui estes ficheiros .jar? Porque, se nos lembrarmos, tínhamos já algumas dependências incluídas. Nomeadamente, temos aqui uma dependência que é a dependência do Guava. O Guava são umas bibliotecas publicadas pela Google com uma série de funções utilitárias, nomeadamente estruturas de dados e outras funções de processamento de estruturas de dados, que normalmente são muito usadas no desenvolvimento de software e que são disponibilizadas na forma de open source pela Google. E, uma vez que são muito usadas, por omissão, quando criamos um projeto Gradle de raiz, ele está a incluir esta biblioteca. Por sua vez, esta biblioteca depende de outras. E nós encontramos aqui não só a biblioteca Guava, está aqui, como encontramos também depois outras bibliotecas das quais o Guava depende. E a ideia é que neste arquivo que nós descompactamos e nesta pasta lib está o nosso código-fonte, portanto este app.jar há de ter apenas os ficheiros .class resultantes da compilação deste app, que não faz quase nada, e depois todos os outros ficheiros .jar que aqui temos dizem respeito a outras bibliotecas referidas. Neste caso será o Guava e outras bibliotecas que o Guava depende também. Então vamos fazer uma outra experiência. Vamos agora eliminar do build Gradle o Guava, que não é necessário. Ok, eliminamos. Vou sair daqui. Vamos fazer o build outra vez, do nosso projeto. Vai ser gerada uma nova pasta build distribution. Vamos apagar este tab que foi o que descompactámos anteriormente e vou descompactar agora o novo appzip que foi produzido. E se formos às bibliotecas, vemos que agora já temos muito menos bibliotecas que aquelas que tínhamos antes. Temos apenas o nosso código, que está neste app.jar, que é apenas 2 capas. Temos a biblioteca standard do Kotlin, que já vimos que precisávamos no exemplo inicial. E temos também aqui o annotations, que é necessário pela biblioteca standard do Kotlin. E estas bibliotecas são as únicas necessárias e autossuficientes para executar o nosso programa. Se nós saltarmos aqui para dentro daquela pasta, saltar para dentro app, build, distribution e agora
app, que é o resultado da descompactação. Se corrermos bin app, okay, é executado o nosso programa. Este script o que é que faz? Este script vai chamar o ponto de entrada do nosso programa, que é esta função main da classe appqt, que é gerada aqui. E é isso que nós vamos lá ver. Vamos abrir aqui o fecheiro script apt. Então o que nós vamos ver é a chamada da máquina virtual Java. Tal. Vamos ver a chamada da máquina virtual Java do appqt. Vamos procurar aqui appqt. Está aqui, que pertence a esse package. Okay. E o class path que está aqui definido. O que é que vai ter a variável class path? A variável class path vai ser definida com todos os jars que estão aqui dentro desta pasta lib. Portanto, se procurarmos class path, vemos aqui os 3 fecheiros jar aqui incluídos.